É hoje, torcedor vascaíno. Hoje é o último dia da janela de transferências, uma janela de muitas movimentações, a janela que o Vasco mais investiu, 110 milhões de reais em investimento. E olha, vem mais por aí, porque nessa tarde de hoje, mais um atleta será anunciado, o meio argentino Gabriel Carabarral. Ontem o atleta já realizou todos os exames médicos, foi aprovado e o anúncio desse jogador deve sair nas próximas horas dessa quinta. Além disso, há ainda a possibilidade, mesmo que mínima, da chegada de um ponta para o setor ofensivo. Será que vai acontecer alguma coisa? A gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, falar também sobre noite de Copa Comebol Libertadores, teve atleta do Vasco brilhando, disputando uma partida da Libertadores na noite de ontem, brilhando inclusive sendo o autor do gol da vitória. A gente vai falar quem é esse jogador e além dessas muitas outras novidades, um Acorda Vascão que já chega cheio de notícias para você, torcedor vascaíno. E é claro, você como um bom e velho torcedor do Vasco, não pode perder as informações do seu clube do coração. Então exatamente por isso eu te convido aqui a assistir o nosso vídeo, caso você ainda não nos conheça. Também eu me apresento aqui a vocês, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então, meu amigo, se você é um torcedor vascaíno, gosta de ficar por dentro das informações do Vasco, se inscreva no nosso canal, até porque a gente está na meta de chegar aos 100 mil inscritos. Nesse momento aí, estamos com 90.400 inscritos aqui no canal. Vambora, junto chegar aos 100 mil. Conto com a sua ajuda, então já se inscreva. Vascaíno ajuda Vascaíno. Aqui embaixo também é claro, ative aí o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. Aqui embaixo também, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, pois é completamente essencial a sua ajuda para a divulgação do nosso conteúdo. Então uma coisa que você deve fazer agora, ó, é ir aqui embaixo e apertar aí no like que está aparecendo na imagem e, é claro, deixar nos comentários a sua opinião. Gabriel Carabarral é um bom reforço para o Vasco? Já que ele será anunciado aí nas próximas horas, coloque o que você pensa sobre esse atleta aqui nos comentários. Tranquilo sobre os salves? A gente vai falar sobre isso lá no final do vídeo, deixar um tempinho separado para mandar um abraço a todos os inscritos do canal. Mas vambora, rapaziada, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco, e aqui eu quero já começar com uma informação importante a todos vocês, torcedores vascaínos, pois nessa tarde de hoje, às 2 horas, para ser mais exato, às 14 horas, teremos uma entrevista coletiva do atacante, acredito eu, que um dos grandes destaques desse início de temporada do Vasco da Gama, Gabriel Peck. Gabriel Peck estará concedendo essa entrevista coletiva nessa tarde de hoje, às 2 horas da tarde, para falar sobre Vasco e Palmeiras, Campeonato Brasileiro, a vitória sobre o Atlético Mineiro neste último sábado. E é claro, né, volta a repetir o grande início de temporada que o atacante, cria das categorias de base, vem tendo vestindo a camisa do Vasco. E falando em destaque, né, rapaziada, antes de prosseguirmos com o vídeo e trazer as informações de fato do nosso Cruz Maltino, quero falar aqui sobre o que aconteceu ontem à noite, pois surpreendentemente o Carlos Palacios, lembra dele? Meio-campo chileno de apenas 23 anos, que é um jogador ainda do Vasco da Gama, está apenas emprestado ao Colo-Colo, foi o grande destaque inclusive do clube chileno na vitória de ontem do Colo-Colo na Copa Comebol Libertadores. O Colo-Colo venceu pelo placar de 1-0 e esse gol foi marcado pelo próprio Carlos Palacios, um gol de pênalti. É a 8ª partida do Carlos Palacios vestindo a camisa do Colo-Colo nessa temporada de 2023 e o seu primeiro gol. Inclusive o próprio perfil da Comebol Libertadores falou assim, ó: a joia fez o Colo-Colo curtir a noite da Comebol Libertadores marcando o gol. Então, meus amigos, a joia, como é chamado o Carlos Palacios pelo futebol chileno, foi responsável por dar a vitória ao Colo-Colo na noite de ontem. Lembrando, o Vasco pagou ao Internacional no ano passado algo em torno de 8 milhões de reais pela contratação do Palacios. Ele nesse momento está emprestado apenas ao Colo-Colo. É caso, né, o clube chileno queira realmente exercer os direitos de compra do jogador, terá que pagar uma quantia não divulgada ao Cruz Maltino no início de 2024. Será que volta? Será que fica por lá? Será que o Vasco vai querer aí utilizar o jogador em 2024? Veremos. Qualidade eu sempre falei que esse garoto tinha, que tinha um toque refinado. A gente viu muito isso na Série B do ano passado, mas agora ele vem se destacando vestindo a camisa do clube chileno. E é claro, a gente torce para que ele brilhe, voe por lá, até porque em caso de destaque, quem colocará grana no bolso será o Cruz Maltino. E, gente, falando aqui sobre o que aconteceu ontem no CT, né? A gente já falou sobre isso, mas eu quero trazer mais detalhes aqui sobre essa situação, pois ontem tivemos aí os novos uniformes do Vasco sendo utilizados nos treinos, tanto o uniforme de goleiro quanto também o uniforme dos atletas de campo, um uniforme muito bonito, né? O novo
Mas também foi vazado na internet alguns modelos dessa nova coleção, que já tem aí divulgado o uniforme dos jogadores de treino, uniforme também, o primeiro, né, ou aliás, o segundo uniforme branco de campo. E como está aparecendo aí nas imagens da você, a gente também pode ver vários outros uniformes. Podemos ver calça, podemos ver um casaco que está lindo demais. A gente pode ver o uniforme da comissão técnica, uniformes que parecem ser de viagem, numa pegada mais antiga, uma pegada aí dos anos 2000, né, com aquela capa grandona atrás. Então, muitas referências aí para quem tem camisa do Vasco antiga podem ser vistas nesses novos modelos de uniforme. A capa vem com tudo nessa coleção, vem para realmente arrancar o dinheiro do torcedor vascaíno. Gostei muito aí de todos os uniformes presentes nessa nova coleção da capa, que em breve deve estar disponível aí nas lojas do Cruz Maltino. Então, além do Vasco ter anunciado o novo uniforme ontem nos treinos, também tivemos aí vazado esses novos modelos que virão e farão com toda certeza muito sucesso. E falando em sucesso, gente, só para utilizar esse gatilho, ontem quem fez grande sucesso lá no CT Moacir Barbosa foi o Miranda. Para quem acompanha o dia a dia do Vasco nas redes sociais, deve ter visto essa movimentação. O Miranda simplesmente ontem do nada chegou com uma bota vermelha lá no centro de treinamento Cruz Maltino da Cidade de Deus. Inclusive o PV, Paulo Vitor, lateral esquerdo do Vasco, fez até uma zoação com ele através de suas redes sociais, falando que o Miranda é a GK da Colina. E para quem não sabe, essa bota aí, meus amigos, custa muito caro. Eu não vou falar aqui o valor dessa bota, mas isso já é tendência de moda lá nos Estados Unidos, uma moda no meio do trap, no meio do rap, no meio aí das celebridades norte-americanas que curtem utilizar uma roupa mais, como eu posso falar, mais cheguei, mais destaque, e o Miranda inovou trazendo essa moda agora para o Brasil. Foi muito zoado, muito gastado, inclusive o próprio Paulo Vitor, através de suas redes sociais, colocou uma imagem da bota que estaria num brechó, valendo R$15 em tom de brincadeira. Volto a repetir, é uma bota que vale muito caro, eu não faço questão nenhuma de divulgar valores. Se você quiser, vá dar uma pesquisada na internet. E para finalizar ainda, no final do dia, o Russo Massagista, que é uma das grandes pessoas aí que fazem parte desse dia a dia do CT Moacir Barbosa, pegou a bota do Miranda, colocou no pé e começou a dançar, como tá aparecendo aí nas imagens a vocês. Realmente um clima muito leve, um clima muito bom que tá no nosso CT Moacir Barbosa. Mesmo Miranda com essa, entre aspas, vergonha aparecendo lá no CT, tudo fica em tom de brincadeira. Então, rapaziada, muito legal aí ver realmente esse clima agradável que hoje se encontra dentro do nosso Cruz Maltino. Gente, para ir em tom de finalização de vídeo, é claro, a gente ainda vai trazer algumas outras informações a vocês, mas eu quero falar aqui já sobre mercado, porque é de fato o que vai mais movimentar essa tarde de quinta-feira no meio da torcida vascaína. É o mercado do futebol brasileiro. Pois se você não sabe, eu faço questão de te avisar. Hoje, dia 20, é o último dia do mercado do nosso futebol, o último dia da janela de transferência. A janela iria se fechar dia 4, mas foi estendido o prazo até hoje, dia 20 de abril. O Vasco vai anunciar mais um reforço nessa tarde de quinta-feira. Isso está confirmado. É o meio-campo argentino Gabriel Carabarral. O atleta ontem, inclusive, já realizou exames médicos, já foi aprovado, segundo informações que eu tive, nos seus exames. Está tudo certo, porém, nesse momento, o atleta ainda aguarda, junto ao Vasco, uma documentação que deve vir lá do Santos, lá de São Paulo, chegar aqui ao Rio de Janeiro para que o anúncio oficial venha acontecer. Inclusive ontem mesmo, o empresário jogador já esteve dentro do CT Moacir Barbosa. Muito provavelmente, né, o próprio Gabriel Carabarral também foi até lá, já deve ter feito aquelas imagens que costumam acabar sendo divulgadas, né? As imagens que são divulgadas assim quando um atleta é anunciado oficialmente. Muito provavelmente isso também já aconteceu ontem no CT, já deve estar tudo preparado para que esse anúncio venha acontecer nas próximas horas desta quinta-feira. Então tudo certo, vai pagar R$500 mil ao Santos para ter a contratação do atleta, e caso o Vasco queira ter o jogador em definitivo no final do contrato, tem a opção de compra no valor de R$18 milhões. Um absurdo de fato. O Santos comprou o Gabriel Carabarral no ano passado junto ao Argentino Júnior por R$8 milhões. Gabriel Carabarral na época tinha 29, hoje tem 31. Gabriel Carabarral na época era um grande destaque do Argentino Júnior e hoje vem num período ruim vestindo a camisa do Santos. Mesmo diante disso, o Santos colocou um valor quase mais que o dobro, né, do valor original que o Santos pagou para ter o atleta após uma temporada de destaque. E o Santos quer vender ao Vasco, ou pelo menos colocou no contrato, um valor muito acima daquele que o próprio clube paulista comprou o jogador. Mais uma vez, volto a repetir, para quem acompanha meu vídeo sabe muito bem que eu falei sobre isso já, mas volto a repetir, mais uma vez o Santos tentando inflacionar o mercado junto ao Vasco. E eu também, para quem me acompanha, falo muito, mas volto a repetir,
Quem é o Gabriel Carabarral? Jogador de curtos toques, um jogador que se destaca entre linhas, ou seja, trabalhando muito entre o sistema defensivo e o sistema de meio campo do adversário, um jogador que tem como principal característica a bola longa, enfiadas de bola, chutes de média a longa distância, bolas paradas, é um camisa 10. É um camisa 10 que vestia a 8 no Argentino Júnior, mas tem características exatamente desse camisa 10. Um jogador que chega com muita qualidade na área do adversário, sabe realmente fazer essa bola girar, atleta que hoje a gente não tinha no nosso elenco. E Vasco viu o Gabriel Carabarral com uma grande e ótima oportunidade de mercado. Será que vai dar certo? Veremos, mas está tudo certo, expectativa aí que acredito eu, até a meio-dia, deve ser por volta das 10 horas da manhã, o horário que o Vasco normalmente vem anunciando as suas contratações, o Gabriel Carabarral venha a ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco da Gama. E gente, outra informação aqui importante ainda sobre o mercado, né? Há muita expectativa sobre a chegada de um atacante, de um ponta, de um jogador que atue pela beirada de campo, de um extremo, como você preferir chamar. E ontem muitas movimentações aconteceram sobre a situação do Matheus Gonçalves. Inclusive no Boa Noite Gigante que eu coloquei na parte da noite de ontem, eu falei sobre o Matheus. Trouxe a informação que de fato o Vasco ofereceu um valor e ofereceu. O Vasco ofereceu 2 anos de contrato pelo atleta, com opção de renovação por mais um ano. Esse jogador de 28 anos, esse jogador que tem uma identificação muito forte com o Vasco, esse jogador que eu já troquei uma ideia através de redes sociais, esse jogador que hoje veste a camisa do América Mineiro, mas cravo aqui a vocês, gente. Tem um desejo muito grande de vestir a camisa do Cruz Maltino. E o Vasco também, através da pessoa, né, através do próprio técnico Maurício Barbieri, tinha um desejo muito grande de contar com o jogador. Não à toa o Vasco fez investidas pelo atleta. Ontem, na parte da noite, muitos portais de notícia começaram a movimentar ainda mais as redes sociais sobre a possibilidade de uma chegada do Matheus Gonçalves. Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaínos, confirmou que o América, nesses últimos dias, tentou empurrar o Matheus Gonçalves ao Vasco. Mas eu trago aqui novidades sobre a realmente situação do Matheus. Vasco tentou a contratação do Matheus, o América não quer liberar o Matheus Gonçalves. Ontem o Lucas Pedrosa fez uma brilhante apuração, entrou em contato com o presidente do América Mineiro, que atualmente é o Salum, conversou com o presidente, ele negou qualquer tipo de saída do Matheus Gonçalves, deixou muito claro que o Matheus Gonçalves é um nome que está no elenco do América Mineiro, ele vai permanecer até o final da temporada, não há interesse nenhum do Coelho em liberar o jogador. E para finalizar ainda mais qualquer tipo de dúvida que você, torcedor vascaíno, tenha, tivemos a informação se tratando do Euler Araújo, que hoje é um membro do Conselho de Administração, uma figura ativa hoje na gestão do América Mineiro. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de transferência do Matheus Gonçalves, ele respondeu assim, ó: não houve novo contato por parte do Vasco. Houve sondagem anteriormente, mas a negociação não avançou. Contamos com o jogador no elenco. Então, gente, só para finalizar de vez, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento, Matheus Gonçalves não vestirá a camisa do Vasco. Matheus Gonçalves está nos planos da América e permanecerá no Clube Mineiro até o final da temporada. Tranquilo, rapaziada? Só para explicar, avisar vocês que senti que muitas dúvidas ainda permaneceram. Matheus Gonçalves não vem ao Vasco da Gama. Para finalizar o vídeo, rapaziada, falar aqui sobre seleção brasileira, pois ontem à noite a seleção brasileira sub-20 entrou em campo para a disputa de um amistoso contra a República Dominicana. E a seleção brasileira sub-20 venceu essa seleção pelo placar de 1-0. Quero falar sobre isso porque no segundo tempo da partida o Egnaldo entrou no lugar do Matheus Nascimento, atacante do Vasco, entrou no lugar do atacante do Botafogo. Além do Egnaldo, que é um Cruz Maltino, fazem parte dessa seleção Andrei Santos, Marlon Gomes, atletas também criados das categorias de base do Vasco, porém o Vasco pediu à CBF a liberação desses 2 jogadores, exatamente por esse motivo. Esses 2 atletas, que são completamente essenciais para a seleção brasileira sub-20, não estiveram presentes no amistoso de ontem contra a República Dominicana, mas o Egnaldo fez jus aí ao nome do Vasco da Gama e realmente representou o Cruz Maltino no amistoso. Tranquilo, rapaziada? Então, esse foi a Acorda Vascão. E é claro, para finalizar aqui o vídeo, mandar um abraço lá pro Jesus Jurado, de Fonte Boa, no Amazonas. Um abraço pro Cláudio Neves, de Guarapari, Espírito Santo. Um abraço também pro Luiz Carlos e sua esposa Simone, que deixou bem claro que sempre está acompanhando o canal. Um abraço pro José Ribeiro e também pra galera de Tabatinga, no Amazonas. Um abraço pro Álvaro Feitas, de Belém do Pará. Um abraço pro Ítalo Quirino Peixoto de Azevedo. Um abraço aí também, Ítalo. Muito obrigado pelo apoio, irmão. Um abraço lá pro Zael do Poço, que é da região dos Lagos, aqui do Rio de Janeiro. Ele falou assim, ó: amo você, irmão, você é bom. Então, ó, Zael, também te amo, meu irmão. Vambora, aqui é Vasco. E pra finalizar, um abraço lá pro Nando Costa, de Belo Monte, no Amazonas, que deixou bem claro que me segue desde os 59 mil inscritos. Tá vendo essa caminhada aí, não desde o início exatamente, mas num período aí que realmente a gente ainda tava bem no comecinho.
a gente está evoluindo junto. Então, muito obrigado aí pelo apoio de todos vocês. Se você quer receber um abraço, um salve no final do vídeo, coloque aí nos comentários que a gente vai fazer questão de implementar isso agora no canal. Agradecer a todos aqueles que dão suporte e apoio ao canal do Gigante Vasco. Esse foi o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você quer seu salve, deixa aqui nos comentários. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Como eu sempre falo aqui, ó, vambora, fiquem com Deus e saudações vascaínas.